Olá, bem-vindos ao canal Contos Noturnos Brasil. Aqui é o Bruno novamente, trazendo mais um relato de arrepiar até a alma mais corajosa. Antes de começarmos, já sabem o que fazer, né? Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e compartilha com seus amigos. Hoje, temos dois relatos assustadores de inscritos que envolvem bonecas e acontecimentos sobrenaturais perturbadores. Prepare-se, porque essas histórias vão te deixar com arrepios. Relato 1: A boneca de olhos vazios. Meu nome é Marina, e essa história aconteceu comigo há alguns anos, mas até hoje eu não consigo esquecer. Na minha família, sempre houve uma tradição de passar objetos antigos de geração em geração. Minha avó tinha uma coleção de bonecas antigas, e entre todas elas, havia uma que ela dizia ser a mais preciosa, uma boneca de porcelana, vestida com um delicado vestido de renda branca, olhos azuis que brilhavam e cabelos dourados em cachos perfeitos. Quando minha avó faleceu, essa boneca ficou comigo. Nunca gostei de bonecas, para ser sincera, mas respeitei o desejo da minha avó e coloquei a boneca na prateleira do meu quarto. No começo, tudo estava normal, mas depois de algumas semanas, comecei a sentir uma presença estranha no quarto. Era uma sensação de que havia algo ali, observando cada movimento que eu fazia, especialmente quando eu estava sozinha. Um dia, ao chegar em casa do trabalho, notei que a boneca estava ligeiramente virada, como se alguém a tivesse mexido. Perguntei a meu irmão, Lucas, que também morava comigo na época, mas ele garantiu que não havia tocado nela. Pensei que talvez fosse a minha imaginação, ou o vento, mas algo dentro de mim dizia que havia mais. As semanas seguintes foram um pesadelo. Toda noite, eu acordava com a sensação de que alguém estava no meu quarto. O pior aconteceu em uma madrugada. Eu estava dormindo, quando, de repente, despertei sem conseguir mover o corpo. Senti uma força esmagadora me segurando contra a cama. A boneca, que deveria estar na prateleira, estava no chão, de pé, me olhando. Seus olhos, antes de um azul vibrante, estavam negros como a noite. Comecei a ouvir risadas infantis vindo de todas as direções. As sombras no quarto pareciam ganhar vida, se contorcendo de forma macabra. Foi quando senti uma mão fria e pequena apertando meu braço. Desesperada, tentei gritar, mas minha voz não saía. A dor no braço era insuportável, como se garras afiadas estivessem cravadas em minha pele. Quando finalmente consegui me mexer, liguei o abajur ao lado da cama. E lá estava a boneca, com o rosto torcido e um sorriso assustador. Mas o mais perturbador foi perceber que o sorriso havia se alargado além dos limites da porcelana, rachando o rosto da boneca. Corri para o porão e, sem pensar duas vezes, joguei a boneca lá e tranquei a porta. Pensei que o pesadelo tinha acabado, mas eu estava errada. Na noite seguinte, sonhei que estava presa dentro do corpo da boneca. Eu via minha família, mas não conseguia me mover. Senti uma vontade sombria de machucar, de causar dor. Quando acordei, meu braço estava coberto de marcas roxas. Contei ao Lucas, mas ele achou que eu estava enlouquecendo. Então, pedi ajuda a um padre da paróquia local, o Padre João. Quando ele entrou no porão para abençoar a casa, o ambiente ficou gelado. O padre tentou fazer uma oração, mas a vela que ele segurava explodiu, espalhando cera quente por toda a parte. Isso é mais sério do que pensei, ele disse, com um rosto pálido. Naquela mesma noite, acordei novamente com a presença daquela maldita boneca. Ela estava na porta do meu quarto, com os olhos vazios fixados em mim. Desta vez, não tive dúvida, ela havia saído do porão por conta própria. O ataque foi pior do que antes. Senti a força esmagadora novamente e uma voz sussurrou no meu ouvido, ela me trouxe para você, agora sou sua. Em um ato de desespero, joguei a boneca contra a parede, partindo sua cabeça ao meio. Por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Mas até hoje, eu sei que algo permanece no porão. Ainda ouço risadas nas noites mais escuras, como se ela estivesse esperando o momento certo para voltar. Relato enviado por Marina. Relato 2: A boneca e o dom esquecido. Meu nome é Júlia.
E até hoje eu me arrependo de não ter dado mais atenção aos avisos que minha tia Marialva me dava quando era criança. Ela sempre dizia que eu tinha um dom, que podia sentir e ver coisas que as outras pessoas não viam. Durante minha infância, eu sentia presenças estranhas e via vultos, especialmente em lugares antigos ou casas com histórias pesadas. Porém, com o tempo, achei que isso tinha ido embora, que talvez fosse só imaginação de criança. Eu estava completamente enganada. Tudo começou quando minha mãe, Sandra, recebeu uma boneca de pano de uma amiga dela, a Dona Odete, que colecionava antiguidades. A boneca parecia inofensiva, vestida com roupas antigas, um vestido azul desbotado e com olhos de vidro pretos que, desde o início, me incomodaram profundamente. Havia algo de errado nela, mas eu não conseguia explicar exatamente o que. A boneca foi colocada em uma prateleira no corredor, de frente para a porta do meu quarto. Desde o primeiro momento em que ela ficou lá, senti que alguma coisa estava diferente. Na primeira noite, acordei no meio da madrugada com uma sensação horrível. Era como se alguém estivesse parado no quarto me observando. Olhei para a porta, que estava entreaberta, e juro que vi a boneca lá, no corredor. Mas o que mais me perturbou foi que ela parecia estar olhando diretamente para mim. Eu me lembrava claramente de que minha mãe a havia colocado virada de costas, mas agora, os olhos de vidro brilhavam na penumbra, cravados em mim. Tentei ignorar, mas nos dias seguintes, a sensação de que havia algo de errado naquela casa só piorou. Toda vez que eu passava pelo corredor, sentia um frio estranho, como se a temperatura caísse de repente ao passar pela boneca. E então, as coisas começaram a sair do controle. Uma noite, acordei novamente, mas desta vez, havia mais do que apenas uma sensação de estar sendo observada. Eu vi claramente uma figura parada ao pé da minha cama. Era uma mulher, envolta em uma névoa escura, com o rosto coberto por um véu. Não era sólida, parecia quase translúcida, como se estivesse entre este mundo e outro. Mas o que me paralisou de medo foram os olhos dela. Eram os mesmos olhos de vidro da boneca. Frios, inexpressivos, vazios. Tentei me mexer, mas era como se algo estivesse me prendendo à cama. Minha respiração ficou pesada, e a mulher começou a se aproximar. Seus passos não faziam som, mas cada movimento seu parecia encher o quarto de uma pressão insuportável. Quando ela chegou perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de algo podre e antigo, ela inclinou a cabeça e sussurrou algo que, no momento, eu não entendi. Me ajuda. A voz dela era fina e ecoava dentro da minha cabeça, como se viesse de um lugar muito distante, mas ao mesmo tempo, ela estava ali, perto o suficiente para me tocar. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo estava profundamente errado. A boneca, que sempre ficava na prateleira do corredor, agora estava deitada no chão, bem em frente à porta do meu quarto. Peguei a boneca com um nojo indescritível e a coloquei de volta no lugar. Contei à minha mãe o que tinha acontecido, mas ela disse que eu estava imaginando coisas. Eu sabia que não estava. Os dias que se seguiram foram de puro terror. Comecei a ter sonhos perturbadores todas as noites, onde eu via a boneca andando pela casa, mas não como um brinquedo inofensivo. Ela se movia com uma intenção assustadora, espreitando os cantos escuros e rindo de maneira distorcida. E sempre, no final do sonho, ela vinha até o meu quarto, subia na cama e colocava seu rosto deformado perto do meu, como se estivesse tentando entrar em mim. Cada vez que acordava, sentia meu corpo mais fraco, como se algo estivesse drenando minha energia. Uma noite, o terror atingiu o ápice. Acordei com uma dor insuportável no peito, como se algo estivesse tentando me esmagar. A sensação era de que eu estava sendo sufocada. Olhei para o pé da cama, e lá estava a mulher do véu. Desta vez, sua forma era mais sólida. Ela estava agachada sobre mim, suas mãos transparentes pressionando meu peito com uma força que eu jamais imaginaria ser possível para algo etéreo. Ela abriu a boca e começou a sussurrar rapidamente, em uma língua que eu não entendia, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim compreendia. Foi então que eu senti. Ela não estava apenas me observando. Ela estava tentando entrar em mim. Meu corpo inteiro começou a se contorcer, meus braços e pernas se movendo contra minha vontade.
Era como se minha mente estivesse presa em uma caixa, enquanto outra força controlava meu corpo. Meus dedos começaram a se fechar em punhos, e eu não conseguia parar. A sensação era de que estava sendo forçada a ceder, como se cada parte do meu ser estivesse sendo tomada por aquela entidade. Na manhã seguinte, contei à minha mãe o que havia acontecido. Ela finalmente acreditou em mim, e decidimos procurar a ajuda de Dona Maria, uma médium que era amiga da minha tia Marialva. Assim que cruzamos a porta da casa de Dona Maria, ela olhou diretamente para mim com uma expressão séria e disse: "Você já sabe o que está acontecendo, não é, Júlia? O dom que você tinha não foi embora. E agora, você está em perigo." Levamos a boneca até a casa de Dona Maria, e assim que a colocamos na mesa, o ar ficou pesado, como se a própria casa estivesse respirando junto com a boneca. Dona Maria nos explicou que o espírito que estava com a boneca era de uma mulher que tinha morrido violentamente. Sua alma não havia encontrado paz, e de alguma forma, ela se prendeu àquele objeto. A presença da boneca estava atraindo a alma daquela mulher para mim, e por causa do meu dom, eu estava me tornando o canal que ela precisava para se libertar. O ritual de exorcismo que Dona Maria fez durou horas. Durante todo o tempo, senti a presença da mulher lutando para me manter presa, como se ela estivesse agarrada à minha alma. A boneca se mexia na mesa, seus olhos brilhando intensamente, e eu senti uma dor lancinante na cabeça, como se alguém estivesse tentando rasgar minha mente ao meio. Quando finalmente o ritual terminou, Dona Maria cobriu a boneca com um pano branco e disse: "Você precisa destruir isso, ou ela vai voltar." Queimamos a boneca em um terreno afastado, e enquanto o fogo consumia o pano e os restos da boneca, ouvi pela última vez a voz da mulher sussurrando: "Obrigada." Desde então, nunca mais tive sonhos com ela. Mas sei que o dom voltou, e agora, tenho medo do que mais pode acontecer. Relato enviado por Júlia. Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim, mais pessoas podem ouvir essas histórias arrepiantes. Nos vemos no próximo vídeo.